trechos desses. Então, no que diz respeito às rodovias, que fique bem claro ao povo do Paraná e ao povo brasileiro que o Paraná não entrou num pacto de concessões, porque concessões necessariamente implica em pedágio, e o Paraná, quase que a metade das suas rodovias já estão pedagiadas por um modelo de 1997, na época do governo Fernando Henrique Cardoso e do governo Jaime Lerner, no Paraná, e agora algumas poucas, como a 116 e a 376, privatizadas no governo do presidente Lula, essa que vai para Santa Catarina, saindo de Curitiba, e a rodovia que vai de São Paulo, passando por Curitiba, também vai a Santa Catarina, que é a 116, mas num modelo totalmente diferente, onde o custo, e quem passa por essas rodovias sabe do que eu estou dizendo, o custo da praça de um pedágio ela é infinitamente mais barato de quem viaja o Paraná para o seu interior, para Maringá, Foz do Iguaçu, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava, e percebe realmente que o custo é muito mais elevado. E aí nós temos as ferrovias. Esta foi a grande polêmica no meu estado na última semana. Eu tive o privilégio de conversar com representantes do setor organizado e realmente me preocupou declarações nesse sentido, dizendo que o Paraná não estava sendo atendido pelo governo federal no PAC das concessões das ferrovias. Não é verdade. O Paraná está sendo atendido, sim. O Paraná está sendo atendido, inclusive, duplamente. São duas as ferrovias que vão ser feitas ou refeitas numa bitola maior ou otimizadas para o barateamento do custo da produção, para a eficiência de uma logística que realmente agregue valor ou que diminua o custo Brasil. Uma delas para produtos manufaturados, ou seja, para interligar os grandes centros, e nós sabemos que os grandes centros consumidores do Brasil estão margeando o litoral, nós sabemos disso. Se pegar onde é que está Porto Alegre, no litoral, onde é que está Florianópolis, no litoral, Curitiba, a 100 quilômetros, São Paulo, Rio de Janeiro, e assim vai pelo Nordeste afora. Então, no que nós estamos fazendo? Uma ferrovia que vai margeando a 101, a BR-101, dando a otimização necessária para nós podermos levar a produção do Paraná ao Nordeste, num custo mais barato, a produção de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul ou de São Paulo, que possa se interligar num novo modelo de ferrovias, interligar com o Brasil inteiro, inclusive com a América do Sul, e com todos os portos, isso acarretando necessariamente desenvolvimento regional e diminuição do custo Brasil, que é o custo da produção. E este valor fica onde, senhor presidente? Quando você diminui o custo, fica lá onde é produzido. Porque você imagina, se você vai vender, por exemplo, o produtor de soja lá no meu estado. Nós sabemos que o custo, o valor de uma saca de soja lá no Porto de Paranaguá ou em Ponta Grossa, que é um grande entrocamento rodoviário e ferroviário, nós sabemos que o valor é muito maior do que lá em Foz do Iguaçu, do que lá em Guaíra, do que lá em Ivaiporã, do que lá em Maringá. Nós sabemos que tem essa diferença. Por quê? Porque tem o frete. Se nós temos agora um modal de transporte eficiente e sobre uma nova fórmula de concessão, que não é o monopólio da ferrovia, que fixa o preço da carga de acordo com o preço do frete rodoviário, e aí isso influencia o custo do pedágio, porque só tem uma operadora hoje no Brasil que faz o transporte ferroviário, pelo menos é assim no meu estado, lógico que aí há o monopólio, não há a competitividade necessária para o barateamento. Mas o que o governo brasileiro está oferecendo é uma nova solução, e essa solução é que possa, inclusive, ter o operador ferroviário, e que aquele que tiver a intenção de formar grupos de transportes, ele vai ter a ferrovia à sua disposição e não vai ficar refém de uma única empresa que comanda o transporte ferroviário no Brasil. Então, vejam só, aí vem a discussão, se vai até o Porto de Paranaguá ou não, e qual que é o traçado dessas ferrovias. E eu venho de uma reunião agora com todos esses dos setores produtivo do Paraná, com representantes do governo do Estado e também com os representantes do governo federal, de uma reunião com a ministra Gleisi Hoffmann,
Estava presente também o Bernardo Figueiredo, que é o presidente dessa empresa de planejamento e logística, e estava o presidente da Valec e também o representante do Ministério dos Transportes, e ficou muito claro para mim, todas as dúvidas foram tiradas, que o Paraná vai ser muito bem atendido por esse novo PAC das concessões e não ficará de fora qualquer ligação até o Porto de Paranaguá. Inclusive, a ministra Gleisi Hoffmann disse em alto e bom som, dizendo assim: vocês acham que nós seríamos irresponsáveis de não colocar o Porto de Paranaguá? Gente, nós temos grandes portos no Brasil e o Porto do Paranaguá é o segundo maior porto do Brasil e é um porto eficiente, tem sim os seus gargalos que vão vir aí no novo Pacto de Concessões de Portos que acontece agora em setembro, mas nós não deixaríamos de pensar nisso. Agora, eu preciso dizer à população do meu estado algo muito claro. A presidente Dilma lançou este programa, e este programa ele é lançado em 2 grupos e é chamado dessa forma. Eu estou aqui com as planilhas apresentadas pelo ministro Paulo Sérgio Passos no lançamento na semana passada, e as ferrovias do Paraná ficaram no grupo 2. Por que no grupo 2? Porque tem trechos cujos estudos ainda não estão prontos. E, por exemplo, o trecho de Maracaju a Mafra e o trecho de Mafra ao Porto de Paranaguá, e por onde vai passar todos esses trechos, considerando que tem uma parte dessa ferrovia que é estadual, que é a Ferroeste, que vai de Guarapuava a Cascavel, de Cascavel a Guarapuava, nós estamos trabalhando isso, inclusive hoje a conversa com o Bernardo Figueiredo e com o secretário Richa, secretário de Transportes do Paraná, ficou muito claro que vamos sentar nos próximos dias para detalhar este assunto, mas está claro que os estudos anunciados pelo governo para estas novas ferrovias, para esta ferrovia que vai até Mafra e até Paranaguá, ele está previsto até fevereiro de 2013. Porque é lógico, nós temos que colocar os engenheiros, as pessoas no campo para fazer o melhor traçado que pegue a região mais produtiva, que atenda o maior número de pessoas. E depois é o seguinte, tem um segundo momento ainda, e este segundo momento passa pela consulta pública, que vai ser sugerida à população, e todas essas entidades, o governo do Estado, todos poderemos participar e dizer o que é melhor para o Paraná e para o Brasil. Mas, repito, o Paraná foi, senhor presidente, atendido e muito bem atendido. O que ele foi por alguns, é mal interpretado esse plano lançado pela presidente Dilma, que é esse Pacto das Concessões. O governo federal, e nós sabemos, temos lá na Casa Civil a ministra-chefe da Casa Civil, que é a Gleisi Hoffmann, que é do Paraná, não deixaria o Paraná de fora da situação. Mas não só não deixaria porque é do Paraná, não deixaria porque o Paraná é estratégico. O Paraná é o elo de ligação entre o Centro-Oeste, entre o Sudeste e entre o Sul. Porque nós temos abaixo do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que mesmo que venha lá do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, para subir, para ir para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste e para o Sudeste, tem que passar necessariamente para o Paraná, a não ser que você vá pelo mar, que é uma opção também, mas nós sabemos que a logística hoje no Brasil, ela é basicamente rodoviária e ela passa pelo Paraná, cruzando por várias rodovias federais que cruzam o meu estado. Então, eu venho, senhor presidente, à tribuna no dia de hoje para fazer esta anotação, esta reflexão, e dizer ao povo do meu estado, ao povo do estado do Paraná, que o Paraná foi sim atendido no PAC das concessões das ferrovias e muito bem atendido. O que de fato é mal interpretado e por alguns que talvez imaginem que este é um momento político interessante para fazer essas interpretações e levar a mensagem ao povo do Paraná de forma distorcida. E a reunião que estivemos hoje na Casa Civil, junto com com representantes do governo do Estado, com a bancada de deputados federais e senadores do Paraná, com o setor produtivo do Estado, lá representado tanto pelo setor da indústria, do comércio, agropecuário, o setor
das entidades sindicais, todos lá estávamos representados e ouviram em alto e bom tom da ministra Gleisi Hoffmann que o Paraná foi muito bem atendido e não vai ficar de fora na sequência quando vem aí um planejamento de expansão, mas de desestagnação do modal portuário no Brasil. E nós sabemos as filas de navios que são no Porto de Paranaguá, que chega ao caso de ficar 60 dias atracado na Baía de Paranaguá para poder carregar ou descarregar. Isso é uma ineficiência que nós temos que fazer alguma coisa. E sabe o custo de quanto? $30 mil dia. Um navio. Você imagine o seguinte, um navio aportado ao custo de $30 mil, é mais de $1 milhão, o custo só de ficar atracado para poder carregar ou descarregar. Quem é que está pagando isso? Se está vindo algum produto de fora para nós consumirmos aqui, por exemplo, vem o fertilizante, que é 70% do fertilizante consumido no Brasil, passa pelo Porto de Paranaguá, é o brasileiro que está pagando um produto que chega mais caro. Se é para vender, por exemplo, a nossa produção já transformada ou os nossos commodities, e o navio fica 60 dias atracado para poder carregar, é o nosso produtor lá do campo que está pagando essa diferença, porque isso impacta necessariamente no preço do seu produto. Porque quem está comprando lá fora, na China, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar desse planeta, ele está pagando os preços de mercado que regulam o mercado a nível mundial. Porque não adianta dizer, porque o Brasil é o país mais bonito e eu vou pagar mais porque é o Brasil. Não, não é assim não. Mercado é mercado e nós vivemos num mundo globalizado e se nós não formos, senhor presidente, eficientes o suficiente para ajudarmos a diminuir o custo do Brasil, nós não seremos competitivos ao ponto de nos tornarmos a quinta economia mundial daqui a pouco, a quarta economia mundial, e nós temos que realmente passar por esse segundo momento, e este segundo momento é, de fato, uma reformulação nos modais de transportes, é a diminuição dos juros, é a diminuição da carga tributária, é, inclusive, a conscientização do cidadão brasileiro, neste momento da eleição, para que escolham de forma correta, ou pensem, meditem quem são os seus candidatos a prefeito e as vice-prefeitos e aqueles que estão entregando as suas propostas, sabe, senador? João, as propostas que são coerentes, analisem os seus candidatos, porque eles vão impactar diretamente na sua vida, hoje e amanhã. Um abraço, uma boa noite a todos.